Correção do simulado número 74 de reciclagem. Pergunta número 1. Indique a placa de advertência que significa curva à direita. Letra A, que é a resposta certa. Pergunta de número 2. O estacionamento irregular do veículo na via pública, em desacordo com as regras estabelecidas na legislação de trânsito, acarreta as seguintes penalidades no artigo 181 do CTB. Letra A, que é a resposta certa. Multa e remoção do veículo. Pergunta de número 3. A imobilização do veículo durante o tempo apenas necessário para o embarque e desembarque de passageiros caracteriza-se como... Letra D de dado, que é a resposta certa. Parada. Pergunta de número 4. Em pequenas manobras é permitido ao veículo... Letra B de bola, que é a resposta certa. Transitar em marcha ré. Pergunta de número 5. A placa abaixo significa... Letra A, que é a resposta certa. Passagem sinalizada de ciclistas. Pergunta de número 6. Nos sinais luminosos do semáforo são usadas cores com os seguintes significados. Letra D de dado, que é a resposta certa. Amarelo atenção, vermelho pare e verde siga. Pergunta de número 7. O condutor utilizará o pisca-alerta nas seguintes situações. Letra D de dado, que é a resposta certa. Em imobilizações ou situações de emergência. Pergunta de número 8. Qual a placa que adverte ao motorista sobre um trecho da via perigosa pela irregularidade de sua superfície? Letra C de casa, que é a resposta certa. Pista irregular. Pergunta de número 9. Todo condutor deve saber que, ao se aproximar de um cruzamento semaforizado momentaneamente apagado por falta de energia, tem preferência de passagem quem? Letra B de bola, que é a resposta certa. Se aproxima pela direita. Pergunta de número 10. Como é chamada a via onde há interseção em nível, às vezes controlada por semáforo, com acesso aos lotes lindeiros e que possibilita o trânsito entre as regiões da cidade? Letra D de dado, que é a resposta certa. Arterial. Pergunta de número 11. A sinalização semafórica é composta por dois grupos. Letra C de casa, que é a resposta certa. De regulamentação e de advertência. Pergunta de número 12. A placa ao lado, A15, indica que adiante existe uma... Letra D de dado. Parada obrigatória. Pergunta de número 13. Em condições de chuva intensa e diminuição da visibilidade, recomenda-se ao condutor de um veículo automotor, dentro dos princípios que norteiam a direção defensiva, usar a luz, letra B de bola, que é a resposta certa, baixa do farol e trafegar em velocidade reduzida. Pergunta de número 14. Conduzir o veículo por vários quilômetros sem desrespeitar as leis de trânsito, sem forçar o veículo, sendo cauteloso e responsável, é uma atitude do motorista que pratica a direção? Letra B de bola, que é a resposta certa, defensiva. Pergunta de número 15. Os cuidados que você deve ter com os cintos de segurança de seu veículo são? Letra C de casa, que é a resposta certa, mantê-los limpos e afastados de objetos cortantes. Pergunta de número 16. Você está numa via de trânsito rápido de fluxo intenso e leva uma fechada. Como você deve agir? Letra A, que é a resposta certa. Reduzir a velocidade com segurança. Pergunta de número 17. Num estouro ou esvaziamento súbito de um pneu, o condutor deve... Letra D de dado, que é a resposta certa. Deixar o carro perder a velocidade por si só, segurando firmemente o volante e depois frear suavemente. Pergunta de número 18. Quando dirige alcoolizado, podemos afirmar que o estado geral do motorista, letra B de bola, que é a resposta certa, prejudica o raciocínio lógico e o desempenho normal, sendo afetadas as funções físicas e mentais. Pergunta de número 19. Em direção defensiva, a previsão significa antever situações de perigos para agir antecipadamente a fim de evitar acidentes. Pergunta de número 20. Para evitar colisão com o veículo da frente, o motorista precisa ter tempo e espaço suficientes para realizar manobras. Por isso, sempre deve... Letra C de casa, que é a resposta certa, manter uma distância segura do veículo da frente. Pergunta de número 21. Qual o procedimento com uma vítima de trânsito que está gritando de dor?
Letra D de dado, que é a resposta certa. Tentar acalmá-la enquanto aguarda o socorro especializado. Pergunta de número 22. Qual a alternativa abaixo contém uma ação não recomendada no atendimento a vítimas de acidente de trânsito? Letra C de casa, que é a resposta certa. Não informar a vítima o que você vai fazer para ajudá-la. Pergunta de número 23. Marque o item que apresenta a atitude segura a ser tomada no auxílio de vítimas de acidente. Letra B de bola, que é a resposta certa. Fazer avaliação da gravidade geral do acidente para a tomada de decisões. Pergunta de número 24. Aponte a resposta errada sobre a sinalização dos locais de acidente. Letra D de dado, que é a resposta certa. A contagem de passos não será interrompida quando encontrar uma curva. Pergunta de número 25. Avisar ao outro condutor que está com a porta semiaberta ou com o pneu murcho é uma atitude. Letra D de dado, que é a resposta certa, de cortesia e principalmente solidariedade. Pergunta de número 26. Que tipo de comportamento o condutor deve ter no trânsito em relação às pessoas? D de dado, cuidadoso e atento. Pergunta de número 27. O condutor contribui para a segurança no trânsito quando? Letra A, que é a resposta certa, transita em velocidade compatível com a segurança e respeita as leis de trânsito. Pergunta de número 28. É um direito do cidadão? Letra A, que é a resposta certa, exigir dos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito a implantação de equipamentos de segurança, bem como sinalização e fiscalização adequada. Pergunta de número 29. É incorreto afirmar que se deve, letra C de casa, que é a resposta certa, dirigir bem devagar nas rodovias caso tenha bebido. Pergunta de número 30. O condutor que mantém boas relações no trânsito, letra A, que é a resposta certa, colabora com a segurança de todos os usuários da via.